ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio Comunitária 87,9 FM. A partir de agora você ficará informado sobre tudo que foi destaque durante esta semana em Guaxupé. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Agora são exatamente 10 horas e 5 minutos. Isso mesmo, Estúdio C trazendo informação e serviços de utilidade pública. Em Guaxupé você sintoniza na frequência 87,9 MHz. Estamos também ao vivo pelo endereço eletrônico 87fm.com.br. Para participar ao vivo deste espaço aberto ao ouvinte, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp, o 3552-6038. Dicas, críticas e sugestões também podem ser enviadas em nosso WhatsApp. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram e até mesmo no YouTube, basta pesquisar @87FM Guaxupé. Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Confira os destaques do Estúdio C de hoje. Eleições 2022. Entenda as regras para candidatos e partidos durante a campanha. Eles terão 46 dias para propaganda na internet e nas ruas. Vagas. SAMU faz seleção para condutor de ambulância em Guaxupé. Na região, o órgão também faz cadastro reserva para técnico de enfermagem em Nova Resende e Cabo Verde. Incêndio. Corpo de Bombeiros controla incêndio em Ferro Velho, em Guaxupé. As chamas começaram às margens da rodovia MG 450, próximo ao trevo do Bom Jardim, e atingiu um depósito. Saúde. Câmara aprova a abertura de crédito para a construção de pronto atendimento. Obras na área do antigo Parque de Exposição terão recursos de 7,5 milhões de reais. Vereadores também votaram mudança na lei do transporte por aplicativo. Prevenção. Grupo de Prevenção e Combate a Incêndios de Guaxupé se reúne com produtores. Os trabalhadores de prevenção e combate ao incêndio estão sendo intensificados pelo grupo. Frio. INMET alerta para o perigo de declínio da temperatura a partir com início nesta sexta-feira. O alerta começou ontem às 10 horas da manhã e tem validade até hoje, sábado, às 11 horas da noite. Teremos ainda curiosidades e muito entretenimento. Pedimos licença para entrar em sua casa, pois está começando o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Informação para a comunidade. Estúdio C. 87,9 FM. Eu amo essa rádio. 10 horas e 11 minutos.
Este programa tem o apoio cultural da Cooxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Mas também não tem certeza que sim. Quer saber? Muito bom dia, querido ouvinte da Rádio Comunitária. Mais uma vez, um bom dia para você também que ouve a gente pela internet, acessando o nosso site, o www.87fm.com.br. Mais uma manhã de sábado aqui na Comunitária de Guaxupé, neste sábado, dia 20 de agosto de 2022. Eu, Leandro Vidal, estou junto de você para mais uma edição do Estúdio C até o meio-dia com as principais informações e os destaques desta semana em Guaxupé. Olha, eu gostaria de convidar a todos para um grande evento que vai acontecer amanhã. Amanhã será dada a largada à semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. É a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E amanhã, para dar largada a início dessa semana de eventos e muito mais sobre o tema aqui na cidade, a APAI, a Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Guaxupé, convidam a todos para nesta manhã de domingo, dia 21 de agosto, a partir das 8h30, a estarem aí participando da caminhada inclusiva da APAI 2022. Além disso, a APAI, durante a caminhada, vai sair a partir da Praça da Saudade, 8h30 amanhã, da Praça da Saudade, né? A Praça da Feira. E também o pessoal da APAI estará arrecadando 1 quilo de alimento. Você que for participar da caminhada, por favor, faça a contribuição de 1 quilo de alimento para ajudar aí a APAI de Guaxupé nas ações sociais dela, inclusive a própria entidade. O tema da caminhada inclusiva deste ano tem o tema Superar Barreiras para garantir a inclusão. É a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Durante a semana, no próximo Estúdio C, a gente vai estar trazendo o pessoal da APAI aqui para falar sobre a abertura da semana, que vai ter várias atividades, várias atrações, e você vai conferir aqui no Estúdio C. Mas amanhã, repetindo mais uma vez, está todo mundo convidado para ir para participar aí da caminhada inclusiva, juntos aí por melhores condições de inserção das pessoas, de todas as pessoas na nossa sociedade, né? Olha o tema aí deste ano, repetindo mais uma vez: superar barreiras para garantir a inclusão. Caminhada inclusiva da APAI 2022, amanhã, 8h30 da manhã, a partir da Praça da Saudade, dia 21 de agosto. Arrecadação de 1 quilo de alimento não perecível. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a beça e eu nessa de horror. Guaxupé registra 81 pessoas recuperadas e 54 novos casos positivos da Covid nesta semana. De acordo com o balanço divulgado nessa sexta-feira, dia 19 de agosto, na semana que compreende entre os dias 15 a 18 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a notificação de 54 novos casos positivos da Covid-19. Nesta semana também, 81 pessoas foram recuperadas e tiveram alta médica. A Santa Casa está com um paciente de Guaxupé internado no leito clínico Covid. Do começo da pandemia até o momento, Guaxupé totaliza 16.261 casos positivos da doença, onde deste número, 16.030 foram recuperados e tiveram alta médica. Neste momento, há 48 pessoas em isolamento domiciliar e uma em isolamento hospitalar. Até o momento, o Guaxupé confirma 182 óbitos pela Covid-19. Os leitos UTI Covid não há pacientes e há um paciente no leito clínico da Covid-19.
E a nível Brasil, a média de casos de Covid-19 cai pela metade em 3 semanas. A média de casos de Covid-19 no Brasil caiu pela metade nas últimas 3 semanas. Nesta sexta-feira, o país informou o registro de mais 18.800 casos da doença. A média passou para 16.500. Isso é 50,6% a menos do que o verificado há 21 dias. Já o total de infecções desde o começo da pandemia passa de 32.200.000. As informações constam de levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Também nas últimas 24 horas foram informadas 142 mortes. A média é de 158 nos últimos 7 dias. 682.358 pessoas morreram por causa do coronavírus no país. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. E ainda falando sobre Covid, a doença deixa ao menos uma sequela em cada 65% dos infectados no Brasil. A Covid-19 deixou pelo menos uma sequela em 65% dos pacientes no Brasil. O dado consta no Covitel, um estudo feito pela Vital Estratégias e pela Universidade Federal de Pelotas por telefone, com mais de 9.000 pessoas em todas as regiões do país. A perda de olfato ou paladar foi o problema de maior prevalência. Cerca de 30% daqueles que foram infectados pelo SARS-CoV-2 relataram sintomas. Perda de massa muscular, fadiga e perda de memória também são sequelas apontadas pelos pacientes. O virologista e professor da Universidade Fevale, Fernando Spilk, conta que os sinais de Covid longa ainda são pesquisados pela comunidade médica e científica. De acordo com ele, ainda restam dúvidas de como o vírus causa essas condições e por qual período elas persistem. Esses sinais mais constitutivos são normalmente sinais que a gente acompanha até por volta de 1 ano ou até mais. E atualmente existe uma séria investigação, muitos grupos estão dedicados a isso, até uma rede internacional da qual participo, a rede Uncover. Uma das nossas preocupações é evidenciar no longo prazo, em que medida, por exemplo, que já se desconfia, acidentes vasculares cerebrais, os próprios infartos serão ou não serão mais frequentes nessa população que se expôs, né, e principalmente aqueles indivíduos que tiveram uma Covid-19 mais grave, em que medida isso vai ter uma alteração no longo prazo para essas pessoas, mas claro, a gente precisa passar alguns anos para ter um resultado sobre isso. Apesar das vacinas ainda não conseguirem barrar por completo a infecção pelas variantes e subvariantes, o especialista afirma que pesquisas recentes atestam a eficácia da imunização no combate às sequelas da doença. Nós aqui estamos desenvolvendo algumas análises nesse sentido e já está reportado também que uma boa parte desses sintomas é evitado, em especial a própria síndrome da Covid longa, são menos frequentes em indivíduos com o ciclo vacinal completo, né? Então a vacina permitiria não só que a gente tenha menos quadros graves, mas também menos indução de Covid longa. Isso é uma questão que vem sendo muito debatida na comunidade científica e a gente já tem resultados preliminares demonstrando também essa possibilidade, então mais um ponto para as vacinas. Vale lembrar que além das sequelas relatadas, a Covid-19 pode piorar condições clínicas pré-existentes e que mesmo com a melhora nos números de casos e mortes pela doença, o vírus ainda está em circulação. É importante estar com a vacinação em dia e adotar outros métodos de cuidado, como o uso de máscaras em ambientes fechados e a higienização constante das mãos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Olha, atenção por oportunidade de emprego. O SAMU está fazendo seleção para condutor de ambulância aqui em Guaxupé. Na região, o órgão também está fazendo o cadastro de reserva para técnico em enfermagem nas cidades de Nova Resende e Cabo Verde. O SISU-SAMU está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado em várias cidades da região atendidas pelo consórcio. Em Guaxupé, o SAMU tem uma vaga aberta e cadastro de reserva para condutor de ambulância. Além de Guaxupé, há cadastro de reserva para a mesma vaga em Cabo Verde e Nova Resende. O consórcio também está com cadastro de reserva aberto para técnico em enfermagem, também em Nova Resende e Cabo Verde. As inscrições, que já começaram nesta terça-feira, dia 16, vão até o dia 20, até às 5 horas
do dia 29 de agosto. As inscrições devem ser feitas pelo formulário eletrônico em link disponível no site do Portal da Cidade. Para concorrer à vaga de condutor de ambulância, o candidato deve ter ensino fundamental completo, ser maior de 21 anos e experiência de 1 ano na CNHD. Curso de urgência e emergência de no mínimo 20 horas, ministrado pelo Núcleo de Educação Permanente do SISU-SAMU ou de outro consórcio público que gerencie as atividades do SAMU 192. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.466,41. Para o cargo de técnico em enfermagem, o candidato deve ter ensino médio completo, curso técnico em enfermagem com registro no COREN, experiência mínima de 6 meses, curso de urgência e emergência de no mínimo 20 horas, ministrado pelo Núcleo de Educação Permanente do SIS-SUL-SAMU ou de outro consórcio público que gerencie as atividades do SAMU 192. A carga horária é também de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.466,40. Para ter acesso ao link ao formulário eletrônico para as inscrições às vagas aí, de condutor de ambulância e técnico em enfermagem, basta acessar o site do Portal da Cidade, o guaxupé.portaldacidade.com. Olha, eleições 2022. A nossa região sul e a região sul e aqui, sudeste, podem definir as eleições presidenciais deste ano. O otimismo da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, com o resultado da última pesquisa Datafolha, se dá pela consolidação de sua liderança pela disputa à sucessão presidencial. O ex-presidente tem 15 pontos à frente do atual mandatário Jair Bolsonaro do PL. Lula demonstra uma certa estabilidade, mas vê o principal adversário crescendo nas pesquisas. Na opinião do cientista político e especialista em comportamento eleitoral Leonardo Barreto, o momento econômico intensifica a liderança do petista. São eleitores que percebem no Lula uma capacidade maior de receber algum tipo de atendimento, de proteção do Estado. É um voto muito racional, na medida em que você percebe que mais vulneráveis, por diversas razões, podem procurar abrigo naquele candidato que se identifica com mais proteção social. Apesar da dianteira, a equipe do ex-presidente vê o atual mandatário com estratégias para reagir nas pesquisas. O crescimento de Jair Bolsonaro é visto principalmente no sul e sudeste, que, na opinião do cientista político Leonardo Barreto, podem ser o fiel da balança para o candidato do PL. Está consolidado nas regiões sul e centro-oeste. São estados hoje no Brasil mais conservadores e que oferecem uma maior proteção, da sua base eleitoral, e disputa pesadamente uma nova entrada na região sudeste. Apesar de ver a possibilidade de Lula vencer as eleições em primeiro turno, o cientista político diz que as candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet podem dificultar isso. Leonardo Barreto entende que os dois candidatos vão adquirir adesão de quem se opõe à polarização e ficarão mais expostos, além de sofrerem poucos ataques. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Aproveitando o tema aí das eleições, vamos entender um pouco as regras para os candidatos e partidos durante esta campanha. Ela já iniciou nessa segunda-feira, dia 16. Todos os candidatos e políticos terão 46 dias para propaganda na internet e nas ruas. Já começou desde o dia 16 da terça-feira a campanha, onde os candidatos e partidos e federações já estão liberados e já estão fazendo propaganda eleitoral na internet e nas ruas. Os candidatos terão 46 dias para pedir o voto do eleitor. Até o dia 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno, está liberada a realização de caminhadas, carreatas com carro de som, distribuição de material de campanha, comícios e compra de publicidade paga nos meios de comunicação. Os comícios poderão ser feitos entre as 8 horas e a meia-noite, horário que poderá ser programado por mais 2 horas no caso de campanha. Os carros de som estão liberados para transitar nas ruas entre as 8 e 22 horas.
Showmícios gratuitos são proibidos pela lei. A distribuição de material de campanha pelos candidatos durante passeatas ou carreatas só pode ser feita até às 22 horas. Os partidos e candidatos também poderão comprar até 10 anúncios de propaganda eleitoral em jornais e revistas diferentes, em datas diversas, respeitando o espaço máximo por edição de 1/8 por página de jornal e de 1/4 de página de revista. Na internet, a propaganda eleitoral pode ser feita em sites e redes sociais, mas deve ser identificada com publicidade e exibir o nome do candidato, partido, coligação ou federação. A propaganda por meio de telemarketing também é proibida. O impulsionamento de conteúdo por apoiadores é proibido. O disparo de mensagens só pode ser feito aos eleitores que se cadastrarem voluntariamente para recebê-las. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa no dia 26 de agosto. O primeiro turno ocorre no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno para a disputa presidencial e governos estaduais será em 30 de outubro. 10 horas e 28 minutos. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Mais uma vez eu quero convidar a todos para amanhã estar participando aí da caminhada inclusiva da APAI, a caminhada inclusiva da APAI 2022, superar barreiras para garantir a inclusão. Neste domingo, dia 21 de agosto, a APAI e todos os colaboradores, voluntários e amigos estarão em uma ação simbólica para aí superar barreiras e garantir a luta pela inclusão cada vez mais na nossa sociedade. O evento também vai estar arrecadando 1 quilo de alimento. Você que puder ajudar a APAI aí com 1 quilo de alimento, por favor, leve lá amanhã, a partir das 8h30, na Praça da Saudade. Vai ser o ponto inicial. A partir das 8h30 o pessoal já começa a caminhada aí pela nossa cidade de Guaxupé, uma manhã festiva e também em prol da luta pela inclusão. Caminhada inclusiva da APAI 2022. Compareça, participe e colabore. Às 10 horas e 25 minutos, às 10 horas e 29 minutos, corrigindo, né? A gente vai para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Você está na melhor, na primeira do seu rádio, 87,9 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade. No próximo bloco vamos falar um pouquinho mais sobre eleições. De acordo com pesquisa, o perfil médio dos candidatos não reflete a população brasileira. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária FM, a rádio que pensa e toca a boa música. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária 87 FM. Previsão do tempo. Previsão do tempo para Guaxupé neste sábado, dia 20 de agosto. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para hoje está em 23 graus e a mínima em 9 graus. Previsão do tempo para Guaxupé neste domingo, dia 21 de agosto.
Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para amanhã está em 24 graus e a mínima em 9 graus. As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Previsão do tempo. Informação para a comunidade. Estúdio C. 10 horas e 33 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Cooxupé, a Cooperativa dos Cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Mais uma vez um bom dia para você que ouve pela internet. Acesse o nosso site 87fm.com.br. Em nosso site, além de você ouvir a programação 24 horas por dia, você também confere a nossa grade de programação e fica por dentro de toda a nossa diversidade musical, além de ter acesso a links, fotos e muito mais dos bastidores da comunitária. Portanto, acesse 87fm.com.br. Vocês ouviram aí a previsão do tempo, hein? Tem baixa. Amanhã tem probabilidade de frio, hein? Hoje a mínima 9 graus, né? E também para amanhã a mínima é de 9 graus. A gente já pela manhã já tava com um friozinho, imaginou? Mas isso aí são as expectativas de frio para esse final de semana, né? O INMET alertou que um perigo de declínio da temperatura já começou o alerta desde ontem, às 10 horas e vai até às 23 horas de hoje, sábado. Isso mesmo, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo de declínio da temperatura para boa parte do estado de Minas Gerais. O alerta, que começou na manhã desta sexta-feira, dia 19 de agosto, vai até às 23 horas de hoje, sábado, dia 20. Segundo o Instituto, há um risco à saúde por conta do declínio da temperatura ser maior de 5 graus. Em Guaxupé, a temperatura mínima neste sábado deve estar próximo das casas dos 9 graus. E no domingo, a mínima de 10 a 23 graus. Na segunda-feira, a mínima volta a ser 9 graus, com máxima de 23 graus. É isso mesmo, e não só aqui no sul é baixa de frio, mas também há previsões de geadas neste fim de semana. O fim de semana vai ser marcado por baixas temperaturas desde a região norte até o centro-sul do Brasil. Uma frente fria tem atuado em boa parte do país desde o meio da semana, também trazendo chuva para algumas localidades. Nesta sexta-feira, a cidade de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, registrou a menor temperatura do sul neste ano. Os termômetros chegaram a marcar menos 6,4 graus. É justamente para a região que estão previstas as temperaturas mais baixas do fim de semana, como explica o meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia. No sábado, temperaturas aí próximas a 0 grau, pode até pontualmente negativar, com condição para geada nos 3 estados da região. Essa mesma condição persiste no domingo, mas aí as temperaturas vão subindo gradativamente, né? Ou seja, no domingo podemos ter temperaturas mínimas ali em torno de 1 a 3, 4 graus, com chance também de geada em áreas do sul do Brasil. O risco de geada também se estende para a Serra da Mantiqueira, entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com possibilidade de recordes de temperatura baixa. Entre as capitais, Curitiba, no Paraná, tem a menor previsão do fim de semana. A mínima esperada é de 1 grau para este sábado.
O meteorologista do INMET ainda observa como a frente fria influencia a parcela mais ao norte do país. Uma frente fria que atua, na verdade, ela se estende inclusive até o sul da Amazônia. Esse sistema aí provocou, na verdade, um fenômeno que a gente chama de friagem. É quando a frente fria acaba atingindo áreas aí, tanto do Mato Grosso, quanto áreas ali de Rondônia, do Acre, até o Amazonas. Então é uma frente bastante importante aí, se a gente olhar ao longo do ano, né? Já em grande parte do Nordeste, o calor predomina e as máximas podem chegar a 36 graus em Teresina, no Piauí. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Agora a gente tem que falar de saúde, porque hoje, sábado, dia 20 de agosto, é dia D de vacinação em todo o país. Diante da ameaça do retorno de doenças já erradicadas no Brasil, este sábado é o dia D para atualizar a caderneta de vacinação nos menores de 15 anos e vacinar as crianças menores de 5 contra a poliomielite, causadora da paralisia infantil. Cerca de 40 mil postos de saúde espalhados por todo o país já estão realizando diariamente a aplicação de 18 vacinas da campanha nacional de multivacinação. Estarão disponíveis as vacinas contra HPV, febre amarela, hepatites, sarampo, cachumba, rubéola e meningites, por exemplo. Além da atualização, é importante levar os pequenos entre 1 e 5 anos para se protegerem contra a pólio. O último caso da doença no Brasil foi em 1989, mas diante da queda na procura pela vacina, corre o risco de voltar a circular. Contra essa doença que causa a paralisia infantil, devem ser imunizadas 15 milhões de crianças em todo o país. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, o Brasil vem registrando queda nas coberturas vacinais nos últimos anos, o que permitiu a volta do sarampo e pode abrir as portas para o retorno da polio. Entre os motivos para essa queda, além da pandemia, está a desinformação. O Ministério da Saúde destaca que todas as vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunizações são seguras e estão registradas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pais e responsáveis das crianças e adolescentes devem levar a caderneta de vacinação para que os agentes de saúde possam conferir quais imunizações estão pendentes. Importante lembrar que a vacinação contra a Covid-19 continua e quem precisa tomar pode aproveitar a ida ao posto para tomar as demais vacinas ao mesmo tempo. Isso porque não é mais necessário o intervalo entre os imunizantes nos maiores de 3 anos. Neste sábado, dia D de multivacinação, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai participar das atividades pela manhã no estacionamento da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Você aí que está ouvindo o Estúdio C ainda não se imunizou, tem crianças ainda para se imunizar, ora aproveitem, a Prefeitura Municipal está aí com a ação de vacinação aí vários sábados na Feira Livre e hoje também está lá de prontidão com profissionais de saúde atuando aí nesse dia D, Dia Nacional de Vacinação contra várias doenças, né? As principais, Covid-19, gripe e poliomielite. Você pode chegar lá na Feira Livre agora até o meio-dia, né? 1h, né? 1h20, o pessoal ainda está trabalhando lá e vacinando. É só chegar com sua documentação correta, né? Carteira de vacinação. E também o documento de identificação, você que ainda não se imunizou completamente da Covid, você ainda que não se imunizou contra a gripe e as crianças ainda de 0 a 5 anos que faltam alguma imunização, ainda tem o pessoal lá fazendo a imunização da poliomielite. Informe-se lá na Feira Livre, vacine-se! E olha, agora vamos falar sobre educação. O painel da educação ajuda a fiscalizar as escolas públicas.
Está no ar o Painel da Educação, ferramenta lançada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo. No portal é possível acessar dados e informações da rede de ensino capixaba. Além de um panorama geral da educação, a plataforma permite comparar resultados. A maior parte dos candidatos das eleições deste ano correspondem a um perfil que não é o da sociedade brasileira. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, 67% dos candidatos são homens e 54,9% possuem ensino superior completo. No Brasil, onde as mulheres são mais da metade da população e menos de 1/5 das pessoas com 25 anos ou mais possuem ensino superior, a advogada Laura Astrolábio, co-criadora do projeto Tenda das Candidatas, conta que parte significativa da população do país não se enxerga nas urnas. De acordo com ela, o número recorde de candidaturas negras, 49,6% do total, também precisa ser visto com cautela. Considerando raça e cor, temos algo inédito acontecendo, né? Já que 55% da população brasileira se autodeclara negra. Mas é preciso frisar que o TSE não tem banca de heteroidentificação para verificar se essas declarações de raça e cor condizem com a realidade. Pode dar brecha para fraudes. Nas universidades, por exemplo, para acessar as cotas raciais é preciso passar por uma banca de heteroidentificação. E essa foi uma conquista das lutas dos movimentos negros diante de denúncias de pessoas brancas se declarando negras para acessar a universidade através das cotas. A eleição deste ano terá um número recorde de mulheres concorrendo à presidência da República, com 4 candidatas entre 12. Para Hanna Pereira, idealizadora do movimento Elas na Política, apesar desse recorde do crescimento de 2,2% das candidaturas femininas em relação ao último pleito, o número também ainda está longe do ideal. Então 2% é muito pouco. A gente vai continuar no mesmo cenário de 120, 130 anos de paridade de gênero, né? Porque a gente sempre vai aceitando a margem da lei, porque falta informação, falta vida partidária, falta mulheres nas lideranças, então elas são tratadas como ingênuas, como mais influenciadas, elas não estão nas posições de articuladoras dos partidos, elas não fazem parte da distribuição do recurso, elas não estão dentro da discussão sobre o dinheiro ou sobre o potencial das candidaturas, elas não estão nas formações de chapa. As eleições deste ano contam ainda com 175 candidaturas indígenas nas eleições gerais. No pleito de 2018, foram 134, de acordo com os dados do TSE. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. E você, ouvinte, o que acha disso? Você também não se sente representado, né? Pelos nossos candidatos? Manda sua mensagem pra gente, participe com comentários, dicas, críticas e sugestões em nosso WhatsApp. O telefone é o 3552-6038. Às 10 horas e 45 minutos, este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Vamos para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. E olha, no próximo bloco, preço do gás de cozinha aumenta o dobro da inflação em um ano. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 FM. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM. Dez horas e 48 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Por que não me traz notícias, ó minha mensageira? O melhor da música nacional sertaneja raiz de todos os tempos você ouve aqui na comunitária de Guaxupé. Todos os dias a partir das 5 horas da manhã, Guaxupé Som Rural. De segunda a sexta em 2 edições, da primeira edição das 5 às 8 e a segunda das 18 às 19. No sábado é das 5 às 7 e no domingo amanhã é sertaneja, é Guaxupé Som Rural das 5 horas ao meio-dia. Lembrando que ao vivo é das 8 às 10 com Orlando Lima e das 10 ao meio-dia com Ivan Neves.
Você participa pelo telefone WhatsApp 3552-6038 e pede músicas como clássicos como esse de Belmonte Amaraí, Ave Mensageira e muitos outros. Só aqui na comunitária de Guaxupé. A dada dica, hein? Amanhã tem. Eu carrego pela vida. Guaxupé, som rural. Mais esta ansiedade de rever minha querida. Vamos agora falar de economia. O preço do gás de cozinha aumenta o dobro da inflação em um ano. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É assim que o consumidor fica em relação ao preço do gás de cozinha atualmente. Item essencial em casa, o GLP subiu mais que o dobro da inflação no último ano. Até julho, o IPCA geral acumula alta de 10,07% em 12 meses. No mesmo período, ou seja, de julho do ano passado a julho deste ano, o botijão de gás de 13 quilos subiu 21,82%, enquanto o gás encanado aumentou 26,29%. O economista da FGV IBRE, André Brás, revela o impacto disso no orçamento das famílias de baixa renda. É um impacto relevante, porque o gás ele pode ocupar um espaço importante no orçamento familiar. Um botijão pode custar mais de R$100, então isso aí já encosta em quase 10% do salário mínimo, né? E nós sabemos que tem muitas famílias que vivem correndo aí pouco acima, em torno de salário mínimo, né? Às vezes até abaixo desse patamar. Então, o preço do gás subindo é praticamente 10% da renda da família ou mais que acaba sendo destinada ao consumo desse bem. Até o final do mês passado, o botijão de gás de 13 quilos era vendido em média a R$111 no país. O economista explica que o preço do GLP é atrelado à cotação do barril de petróleo no mercado internacional. Como a demanda mundial por combustíveis fósseis estava alta, os derivados do petróleo também acabaram sofrendo aumento. E como o gás de cozinha é de difícil substituição, o consumidor acaba ficando sem saída. A única maneira de economizar mesmo gás é sendo atento à sua utilização, né? Evitar a chama acesa por muito tempo se eu não estiver cozinhando, escolher alimentos cujo cozimento é mais rápido, não utilizar coisas que fiquem na panela cozinhando por muito tempo. Então, assim, a escolha do cardápio e a forma de utilização dessa energia podem ajudar a família a prolongar o uso do gás de botijão em casa, né? André comenta que trocar o gás por aparelhos elétricos como micro-ondas e fornos elétricos pode não ser vantajoso, pois a energia também está cara. A boa notícia é que caso o barril de petróleo se estabilize abaixo dos $100 no mercado internacional, como está neste momento, o gás de cozinha deve sofrer redução nos próximos meses. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Ainda no tema dos combustíveis, né? Nessa semana, o Conselho de Administração da Petrobras teve novo presidente. Geleno Gurjão Barreto, presidente do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, é o novo presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta sexta-feira, também foram confirmados como membros do Conselho Jonatas Assunção Salvador Nery de Castro, secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República, e Ricardo Soriano de Alencar, procurador-geral da Fazenda Nacional, além do atual presidente da companhia, Caio Mário Paz de Andrade. No total, são 8 os membros do Conselho. Castro e Alencar, indicados pelo acionista majoritário, a União, foram excluídos da lista em julho passado porque o comitê da companhia, que avalia as indicações, apontou a existência de conflito de interesse para que ocupassem assento no colegiado, ao mesmo tempo em que exerceriam cargo no governo federal. No entanto, neste mês, a Petrobras recebeu ofícios dos Ministérios da Economia e de Minas e Energia, confirmando a indicação dos dois para o Conselho de Administração da empresa. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Agora, saúde. A Câmara aprova a abertura de crédito para a construção de pronto atendimento. As obras na área do antigo Parque de Exposição terão recursos de 7,5 milhões de reais. Os vereadores também votaram mudança na lei do transporte por aplicativo.
Na sessão extraordinária realizada na última terça-feira, dia 16 de agosto, os vereadores votaram no projeto de lei do Poder Executivo que trata da abertura de crédito suplementar para a construção da unidade de pronto atendimento e centro de diagnóstico. Recursos são provenientes de transferência do Estado e superávit financeiro. Com a aprovação do projeto de lei, o Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento municipal no montante de 7,5 milhões de reais, que serão destinados à construção de uma unidade de pronto atendimento e centro de diagnóstico no local do antigo Parque de Exposições. Os valores são provenientes de transferência feita pelo Estado de Minas Gerais devido a acordo judicial, superávit financeiro apurado no ano de 2021 e transferências recebidas para a área da saúde. Os vereadores ressaltaram a importância deste passo que possibilita dar início à edificação de uma obra que vai trazer grandes benefícios à população de Guaxupé. O projeto foi aprovado por unanimidade em 2 votações e segue para o Executivo. Motoristas de aplicativos. Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram um projeto de lei do Legislativo que traz alteração à lei dos motoristas por aplicativos aqui na cidade. Modificações buscam proporcionar maior segurança aos profissionais da área. O projeto de lei de número 20 de 2022 do Poder Legislativo traz, entre as principais alterações na Lei 2.280 de 2021, Lei dos Motoristas por Aplicativos, a possibilidade de usuários cadastrados façam um pedido de corridas através de um número de telefone e não somente pelo aplicativo. Além disso, o projeto de lei também tratou de modificações no tocante à publicidade em vidros traseiros dos carros e da forma como o Poder Executivo pode realizar a fiscalização dos veículos utilizados para desempenhar a função. O projeto de lei havia passado pela primeira votação na 12ª sessão ordinária, ocorrida no dia 8 de agosto, quando foi aprovado por 11 votos favoráveis e 1 contrário. Agora, o projeto foi aprovado por unanimidade em segunda votação e segue para a sanção do Poder Executivo. Dez horas e 57 minutos. Curta, comente e compartilhe a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. Esse é o Estúdio C aqui na sua comunitária de Guaxupé, a Rádio Comunitária. Essa é rádio de verdade, 25 anos no ar. Atenção para a campanha de doação de sangue. Doar sangue é necessário a qualquer momento. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 52 quilos e ter entre 16 e 67 anos. Lembrando que os menores de 18 anos precisam de autorização dos pais. Para doar, você basta se dirigir a qualquer dia da semana, para um hemocentro mais próximo. Mas se você quer doar e não tem condições de estar se dirigindo, se locomovendo até o hemocentro mais próximo, entre em contato com um grupo de ajuda voluntária de doação de sangue que faz toda essa intermediação e leva você inteiramente prontinho para fazer a doação, faz até o seu pré-cadastro lá no hemocentro, caso você não tenha, agiliza todo o processo para você doar sangue com maior tranquilidade. É só pesquisar o grupo de ajuda aí, no que é o @doesangue doevida Guaxupé. Repetindo, @doesangue doevida Guaxupé, ou entre em contato pelo WhatsApp, o 988625355. Doe sangue, salve vidas. E o Estúdio C vai para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. No próximo bloco, a gente vai ter mais informações sobre as eleições deste ano. Tribunal Regional Federal da 6ª Região
é instalado em Belo Horizonte. Já, logo após o apoio cultural. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária. 11h03. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Do impulso que empurra o coração e o coração pra vida. Participe do Estúdio C, não só do Estúdio C, mas de toda a programação da Rádio Comunitária de Guaxupé. Deixe a sua mensagem, sua dica, sua crítica, sua sugestão, o que você se sentir à vontade de se comunicar com a gente em nosso WhatsApp, o 3552-6038. Lá você pode deixar sua dica, sua crítica, interagir com a gente. Manda uma sugestão de programa, uma sugestão de conteúdo, uma sugestão de assunto, um comentário sobre algum assunto, algum tema abordado aqui durante a programação, ou também mensagem para saber como participar, como fazer parte desta equipe. Fique à vontade. O telefone é o 3552-6038. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Nos lençóis desse reggae, passagem pra Marrakech. Olha, agora vamos voltar a falar sobre economia, agora sobre os perigos do empréstimo. Olha, fique por dentro dos perigos do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Presta atenção. O empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil vem sendo alvo de muitas críticas de economistas e educadores financeiros. A medida foi sancionada pelo governo federal na semana passada e, segundo o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, deve ser liberada em setembro. O crédito consignado nada mais é do que um empréstimo em que o valor das parcelas é descontado direto na fonte de recursos do contratante, ou seja, o valor de R$ 600 do auxílio virá com desconto caso o beneficiário contrate o empréstimo. O presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, Reinaldo Domingos, avalia que não se pode comprometer a renda de quem já está vulnerável. Não acredito ser uma opção bem-vinda, até pelo fato que se trata de um benefício. Quando falamos em benefícios, para aquelas famílias que estão com problemas de sustentabilidade, de vulnerabilidade, então imagine que trata-se de um benefício mínimo, aquele para poder dar o mínimo, né, de condições para a mínima condição para aquela família tão necessitada praticamente da alimentação básica de básica. As parcelas para pagar o empréstimo poderão comprometer um máximo de 40% do valor mensal do Auxílio Brasil. O valor considerado para este cálculo será de R$ 400, já que o aumento para R$ 600 é temporário somente até dezembro. Assim, o desconto máximo do benefício poderá ser de R$ 160. Reinaldo afirma que a medida pode piorar a situação das famílias. Quando ela busca esse recurso para um crédito consignado, ela está buscando dinheiro novo, ou seja, pegando dinheiro de terceiros, ou seja, um empréstimo, e está deixando aí, nos próximos meses e anos, um buraco, praticamente uma vala comum de levar menos sustentabilidade para essas pessoas de famílias vulneráveis. Ou seja, não se trata de uma oportunidade, se trata de um mecanismo imediato. A orientação é evitar ao máximo utilizar o recurso e ter consciência que, em caso de contratação, as próximas parcelas do auxílio virão com descontos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Do empréstimo para INSS, DPU e INSS firmam um acordo para agilizar o atendimento. A Defensoria Pública da União, a DPU, e o INSS firmaram uma parceria para poder agilizar o atendimento e facilitar o acesso dos cidadãos a benefícios previdenciários e de prestação continuada
Este acordo inclui a implementação de um sistema próprio para atendimentos de beneficiários do INSS, como explica a Defensora Pública Federal, Fernanda Ram, que coordena o projeto. Foi possibilitar que a Defensoria, assim como já vem sendo feito por sindicatos, centros de assistência social e entidades, e por próprios advogados, a realização de requerimentos de benefícios ao INSS em prol de pessoas com extrema dificuldade de acesso aos meios digitais, pessoas hipervulneráveis, que foram atendidas pela Defensoria, especialmente aquelas que são atendidas em projetos institucionais que realizamos todos os meses. Além das orientações nas questões previdenciárias, os defensores públicos ainda irão poder solicitar a reabertura dos pedidos de benefícios que tenham sido indeferidos pelo INSS. Mas, atenção, não serão todos que tenham sido negados, como revela a defensora Fernanda Ram. Encaminhamento de problemas que atingem mais de uma pessoa, atingem o universo de segurados e beneficiários da Previdência Social e que nós buscaremos resolver antes de entrar com ações no judiciário, coletivas, ações coletivas no judiciário. São casos, por exemplo, de uma interpretação do INSS que não está sendo adequada e que nós buscaremos demonstrar ao INSS a necessidade de uma mudança. Essa é uma grande inovação, algo realmente importante para que a gente possa resolver de forma mais célere e eficiente essas demandas coletivas. Apesar do acordo já ter sido fechado, ainda não há um prazo para a população já ver na prática esse serviço. A defensora pública Fernanda Ram explica que a implementação do novo sistema a nível nacional leva um tempo para se consolidar. A partir da assinatura deste acordo, nós passaremos então para uma segunda fase da sua implementação, mas deixando realmente claro que esse sistema, essa possibilidade de serviço será utilizado quando tivermos atendendo pessoas hipervulneráveis e analfabetos digitais e que verificarmos que teriam direito a algum benefício e aí sim nós passaremos a ter essa possibilidade de fazer o requerimento em nome delas. Embora não seja imediato, o primeiro passo foi dado para acelerar o atendimento à população. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Agora é um momento de curiosidade, vamos falar sobre ciência, uma matéria interessante nessa semana publicada pela no jornal Portal da Cidade, aqui em Guaxupé, pela colunista Ana Lívia Negrão, fala sobre o muito além do CDB. Por que precisamos falar sobre maconha? Planta é uma das mais pesquisadas pela ciência. Folhas, caules, flores e sementes podem ser usados na indústria farmacêutica e até na produção de tecidos. A maconha faz parte do gênero botânico Cannabis e inclui apenas uma espécie, a Cannabis sativa, considerada uma das plantas medicinais mais antigas do mundo. Seu uso medicinal pelos chineses data de mais de 4.000 anos e pode ser mais antigo. No Brasil, a maconha foi introduzida no ano de 1549 pelos escravos vindos da África, ficando conhecida como fumo de Angola. Após quase 5 séculos, ela foi criminalizada pela lei de número 891, de 25 de novembro de 1938. Antes disso, em 1830, a cidade do Rio de Janeiro proibiu o seu uso em um ato muito mais atrelado às questões racistas do que de fato aos problemas de saúde pública e combate às drogas. A ciência já descreveu cerca de 750 compostos químicos de cannabis, como terpenos, flavonoides e canabidinoides. Os terpenos contêm os óleos essenciais e são os responsáveis pelo aroma, sendo o limoneno, becariofileno os principais constituintes e que têm mostrado bons resultados no combate de células cancerígenas, podendo ser usados como quimioterápicos.
Compostos canabinoides não são exclusivos da cannabis, sendo encontrado em outras plantas, como o rhododendron, o gênero de azaleia, a radula, um gênero de hepática, e mais de 120 canabinoides já foram isolados da maconha, como o canabigerol, o CBG, o canabicromeno, o CBC, canabidiol, que é o CDB, o tetrahidrocannabidiol, que é o THC, o canabiciclol, que é o CBL, canabielsoína, o CBE, canabinol, o CBN, canabinoldiol, CBND, canabitriol e outros. Nosso cérebro contém receptores para estes compostos localizados no sistema nervoso, conhecido como sistema endocannabinoide. Quando atinge o sistema nervoso, esses receptores captam e utilizam os canabinoides para modular o humor, a apetite, a memória, a dor e a imunidade. Efeitos colaterais do THC. O THC é uma substância psicoativa da maconha e pode causar efeitos colaterais como tosse, enjoo, dificuldade de raciocínio, aumento da frequência cardíaca, euforia e perda de peso. Em pessoas ainda em formação cognitiva com distúrbios psicológicos, o THC pode causar perda de memória, esquizofrenia, psicose e dependência. O uso do fumo também pode causar problemas pulmonares. As pesquisas na área de saúde têm focado no uso do CDB, por não ser psicoativo e apresentar resultados satisfatórios para doenças degenerativas cerebrais, como epilepsia, dores crônicas como artrite, fibromialgia e enxaqueca, doença de Parkinson, ansiedade, além de ser anti-inflamatório, anti-asmático e antitumoral. No Brasil, já existem 15 medicamentos autorizados pela Anvisa que são à base de CDB e que contêm menos que 0,2% de THC na composição. O uso é restrito e deve ser feito por prescrição médica. As sementes da maconha podem ser consumidas sem preocupação e é uma ótima fonte nutricional de proteínas, carboidratos e ácidos graxos, ajudando no controle do colesterol, além de ter vitaminas A, E e do complexo B. O óleo extraído das sementes podem ser usados para cozinhar, na produção de cosméticos ou ainda como biocombustível, sendo uma alternativa de energia limpa ao contrário do petróleo. A fibra contém alta concentração de celulose, podendo ser utilizada na produção de papel e na indústria de tecidos e calçados, por produzir fios muito resistentes. Ela também pode substituir o plástico e produzir materiais absorventes e concreto para construção. O plantio da maconha também ajuda na recuperação de solos, uma vez que a planta atua como biorremediadora e remove metais pesados do solo. As aplicações da maconha vão muito além do uso recreativo ou medicinal, sendo importante na alimentação da indústria têxtil, da construção civil, da indústria de papel e celulose e de plásticos, além de ser importante para a conservação ambiental. A ciência tem estudado cada vez mais as propriedades e os usos possíveis da maconha e os resultados são muito promissores. Temos nas mãos uma das plantas que tem inúmeras possibilidades de uso e que pode trazer diversos benefícios para a saúde, nutrição, meio ambiente e economia. Esse é um texto da Ana Lívia Negrão,
guaxupeana, bacharel e licenciada em Ciências Biológicas, com mestrado em doutorado em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica de São Paulo. Ela possui formação complementar em fitoterapia e coordena o projeto da Escola Botânica Cabocla Ciência. Atuou como professora universitária na Universidade Estadual do Ceará e na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Você pode conferir novamente essa matéria lá no site no Portal da Cidade, pelo endereço guaxupé.portaldacidade.com. 11 horas e 18 minutos, vamos para um rápido apoio cultural e já a gente volta. Daqui a pouco a gente vai ter informações direto da Rádio Senado. Um projeto prorroga a lei Paulo Gustavo até 2023. Logo após o apoio cultural. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária de Guaxupé. Informação para a comunidade. Estúdio C. Esta você só ouve aqui. O projeto de lei prorroga a lei Paulo Gustavo até 2023. O Senado vai analisar uma proposta que prorroga o prazo de execução da Lei Paulo Gustavo até 2023. A norma foi criada para atenuar os impactos da pandemia sobre o setor cultural, um dos segmentos mais afetados. Apesar de prever ações emergenciais, a lei só foi promulgada em julho deste ano. Por isso, o autor da lei, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, quer mais tempo para que estados e municípios possam executar adequadamente os recursos. É pegar este fundo, esse dinheiro, e transferir para os estados e municípios aplicarem na cultura. Isso não só valoriza e fortalece a cultura local, mas como também gera renda para o município, porque aquece a economia local, o comércio local. Para Paulo Rocha, houve demora na votação do projeto de lei, pensado para socorrer o setor em um momento de dificuldade. Foram 13 meses desde a apresentação da proposta até a promulgação. Além de sofrer mudanças na Câmara dos Deputados, foi vetada pelo presidente Bolsonaro sob o argumento do repasse de 3 bilhões de reais pela Lei Aldir Blanc. Já a Lei Paulo Gustavo autoriza o repasse de cerca de 3,9 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios. Se aprovada a prorrogação, os recursos poderão ser empenhados até 31 de dezembro de 2023, ainda que o repasse ocorra neste ano. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que o dinheiro faz parte do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura, que não vinha sendo utilizado para o fomento do setor. Procura atender emergencialmente as demandas do setor cultural, um dos primeiros a parar suas atividades e um dos últimos a retomá-las, e a Lei Paulo Gustavo contempla recursos que não são recursos originários do orçamento da União, mas que são de fundos que nunca foram utilizados para a sua real finalidade. E isso contempla principalmente o audiovisual, que é uma área crucial para o nosso país. Aprovada por unanimidade pelo Senado, a Lei Paulo Gustavo é uma homenagem ao ator e comediante que morreu em decorrência da Covid. Além da prorrogação, a proposta do PT faz mudanças pontuais na lei para autorizar os consórcios públicos intermunicipais a executarem o plano de trabalho em todas as suas etapas. Também traz critérios de distribuição de uma das linhas de apoio do audiovisual, baseados na população e no Fundo de Participação dos Estados, e define como se dará o uso de recursos da Lei Paulo Gustavo na restauração ou modernização de cinemas públicos. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. E olha as queimadas. Nessa semana o Corpo de Bombeiros controlou um incêndio aqui no Ferro Velho na cidade. As chamas começaram às margens da rodovia MG 450, próximo ao trevo do Japi do Bom Jardim, e atingiu um depósito. O Corpo de Bombeiros de Guaxupé controlou um incêndio em Ferro Velho, às margens da rodovia MG 450, que dá acesso à cidade de Taperatiba, em São Paulo.
O incêndio começou no início da noite desta quarta-feira, dia 17 de agosto. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram às margens da rodovia e passaram para o ferro velho do Zé Jacu. O caminhão-pipa da prefeitura foi ao local auxiliar o combate às chamas. O dono do ferro velho também providenciou uma pá carregadeira para fazer o asseio no local. E a nível nacional, em média, 112 mil queimadas são registradas por ano no país. Temperatura alta e baixa umidade típicas de agosto e setembro resultam em um aumento nos focos de incêndio no Brasil. Em média, cerca de 112 mil queimadas são registradas por ano em todo o país, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que realiza esse monitoramento desde 1998. Entre os biomas, o Cerrado é o mais atingido, com média de 68 mil focos ativos registrados. Apesar disso, o segundo coordenador-geral de gerenciamento de desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional, Tiago Molina Schnorr, ainda não houve aumento de incêndios. O ano de 2022 está sendo um ano tranquilo, ou seja, com dados de incêndios florestais, dados de focos de calor abaixo dos níveis médios esperados para a época do ano, se a gente pegar um histórico aí de 20 anos. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros se preparam para o mês de setembro, quando a incidência de queimadas tende a aumentar ainda mais. O coordenador da Brigada de Voluntários da cidade de Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Alex Gomes, conta que esses incêndios não são naturais. Esses incêndios são por vários fatores, tanto o fator cultural como o fator criminoso, né? Desde do fazendeiro que quer limpar ali o pasto para fazer uma rebrota para o gado, ou para o caçador que quer queimar para rebrotar, para fazer uma espera para uma caça, sempre sair do controle. Uma das estratégias no combate às queimadas é a Operação Guardiões do Bioma. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, no ano passado, a ação combateu mais de 18 mil focos de incêndios em 15 estados. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. Combustíveis. Força-tarefa fiscaliza veículos, postos e instaladoras de kit GNV. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgou o balanço da operação realizada nos últimos 3 dias para fiscalizar veículos que abastecem com gás natural veicular nos postos do Rio de Janeiro. Uma força-tarefa, coordenada pela ANP, abordou 187 veículos, sendo que 34 foram autuados e 24 rebocados para o depósito do Detro RJ por problemas relacionados ao registro do kit de GNV. A ação ocorreu na capital, nos 2 primeiros dias, e em Teresópolis, na região serrana, no 3º. O PROCON também integrou as equipes e esteve em 11 postos, dos quais 3 foram autuados por irregularidades como venda de produtos vencidos e problemas de quantidade dos combustíveis. O órgão também interditou 4 instaladoras de GNV irregulares. Já a ANP informou que não encontrou irregularidades nos 11 agentes econômicos que fiscalizou. Além do limite máximo de pressão, a agência reguladora verificou outros itens, entre eles a quantidade dos combustíveis líquidos e orientações quanto às boas práticas de atuação no mercado de GNV. Além da ANP e PROCON, participaram IPEM e Metro, Detro RJ, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Transportes e representantes da Operação Foco, ligada à Casa Civil do Governo do Estado. Tanta preocupação se justifica. Este ano, em menos de um mês, já ocorreram 3 casos de explosão de veículos durante o abastecimento com gás natural no estado. O primeiro foi no dia 26 de julho, quando um carro explodiu no momento em que estava sendo abastecido no bairro São Francisco Xavier, na zona norte do Rio. Um homem morreu e uma mulher ficou ferida. Outro caso, também na capital, aconteceu no bairro de Paciência, na Zona Oeste, no dia 5 de agosto, mas não houve vítimas. E o último, no dia 11, em um posto de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, foi bem mais grave. De acordo com a Secretaria de Saúde do município,
Um frentista teve as 2 pernas amputadas na explosão e morreu. O acidente fez ainda mais 4 vítimas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. 11h32. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe pelo nosso telefone WhatsApp, o 3552-6038. Deixa tua dica, crítica e sugestão. Olha, amanhã a partir das 8h30, direto da Praça da Saudade, amanhã dia 21 de agosto, tem caminhada inclusiva da APAI 2022, em Superar Barreiras para Garantir a Inclusão. Todos vocês estão convidados para levantar essa bandeira amanhã junto com a APAI, a partir das 8h30 da manhã, partindo da Praça da Saudade. A APAI vai estar arrecadando 1 quilo de alimento. Quem puder ajudar, faça a doação de 1 quilo de alimento perecível amanhã nos postos de arrecadação que estarão ali, que acontecerão ali na Praça da Saudade. Caminhada inclusiva da APAI 2022. Rápido apoio cultural e já a gente volta. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Recordar é viver 87,9 FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Pense música, pense bem. Comunitária FM. 11h35. Amor é um livro, sexo é esporte. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Teorema, amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia. Curta, comente e compartilhe a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. O pessoal do Bazar Olga Silveira comunica que agora o bazar acontece permanentemente de toda terça e quarta-feira, da 1 às 5 horas da tarde, e hoje, sábado, das 9 ao meio-dia, lá na Rua São João, no número 290. Participe aí do Bazar Olga Silveira. Sexo é pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão. Vamos falar sobre prevenção de incêndio. Agora há pouco eu falei sobre as queimadas no Brasil. Agora vamos falar sobre as medidas que estão sendo realizadas para tentar evitar este mal, né? O grupo de prevenção e combate a incêndios de Guaxupé se reuniu nessa semana com produtores. Os trabalhos de prevenção e combate a incêndio estão sendo intensificados pelo grupo. Há alguns meses, um grupo formado por representantes do governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros, a Emater, o IMA, a Guaxupé Exportadora, a Polícia Militar de Meio Ambiente, Senar, a APRAF e alguns produtores rurais vêm trabalhando em prol da prevenção e combate aos incêndios na zona rural do município de Guaxupé e nos seus arredores. O objetivo é catalogar todas as propriedades com nome nos contatos, celulares, máquinas e equipamentos de prevenção e combate a incêndio de cada uma delas. Na semana passada, o encontro aconteceu no bairro rural Mamoeiro, onde o grupo se reuniu com 14 agricultores daquele setor. Além dos agricultores, participaram o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Beto Cruvinel, o diretor de Agricultura, Mauro Pereira, o comandante do Corpo de Bombeiros de Guaxupé, o tenente Josué Pereira, o extensionista da Emater, João Inácio, e pela Secretaria de Obras, o diretor de Obras Públicas, Odair Donizete. O projeto foi apresentado com cada um explicando a sua participação. Todos os objetivos da proposta foram demonstrados e as dúvidas todas esclarecidas. Os participantes também deram opiniões e sugestões, se colocaram à disposição
para o sucesso do plano. A Prefeitura e a comissão organizadora agradeceram ao senhor Eduardo pela acolhida e a cessão do espaço para a realização da reunião. Vamos falar sobre os impactos da pandemia. A pandemia gerou recordes de demissões e fechamentos de lojas. O primeiro ano da pandemia de Covid-19 provocou um recorde de demissões e fechamento de lojas pelo país. Segundo o IBGE, mais de 400 mil empregos foram perdidos e mais de 100 mil empresas fecharam as portas. Por outro lado, em apenas um ano, o número de companhias que realizaram vendas pela internet mais que dobrou. Em 2020, os setores que mais encerraram as atividades foram os que comercializaram veículos, peças e motocicletas, seguido pelo comércio varejista. As lojas de tecidos, vestuários, calçados e armarinhos foram as que mais demitiram, seguidas pelo varejo de produtos alimentícios, bebidas e fumo e do setor de material de construção. Mas neste mesmo período foram registradas pelo IBGE novas vagas de empregos em hipermercados, supermercados, farmácias e lojas de artigos médicos. Reportagem Rodrigo Santos. Ainda sobre o INSS prorroga a concessão de benefício por incapacidade sem perícia. O INSS prorrogou por 60 dias a portaria que garante a concessão de benefícios por incapacidade apenas por meio de análise documental, quando a espera pela perícia médica superar 30 dias. Os segurados do INSS podem cadastrar a documentação médica pelo aplicativo ou pelo Meu INSS, tendo o atestado ou laudo médico avaliado remotamente por peritos federais. De acordo com o INSS, o atestado ou laudo médico, além de legível e sem rasuras, deve conter necessariamente as seguintes informações: nome completo do requerente, data da emissão do documento, informações sobre a doença ou CID, a assinatura e carimbo do profissional, como registro do conselho de classe, além também da data de início e prazo estimado do afastamento. O segurado que já estiver com perícia médica agendada poderá optar pela análise documental, desde que a data de emissão do atestado ou laudo não seja superior a 30 dias da data de quando fizer a opção pela análise documental. A nova regra não é válida para concessões de benefícios em decorrência de um acidente do trabalho ou doença ocupacional. Reportagem Rodrigo Santos. E tecnologia. O 5G já chega em mais capitais. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai liberar a partir desta segunda-feira a ativação do sinal 5G em 4 capitais: Rio de Janeiro, Florianópolis, Palmas e Vitória. A tecnologia promete internet com mais velocidade, estabilidade e menor tempo de resposta. O 5G já pode ser acessado em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Goiânia e Salvador. As outras capitais devem receber a novidade ainda neste mês. Para as demais cidades do país, a ativação acontecerá gradualmente até 2029. Para ter acesso ao 5G, você também precisa ter um celular habilitado para essa tecnologia. Reportagem Rodrigo Santos. 11h42. Colabore com a Casa da Criança de Guaxupé. A Casa da Criança é uma entidade sem fins lucrativos que desde 1965 trabalha em favor de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Você também pode ajudar doando alimentos, móveis, roupas, seu imposto de renda e tudo que possa contribuir com as atividades da instituição. Doe afeto também. A Casa da Criança está localizada na Avenida Dona Floriana, no número 272, no centro. Entre em contato pelo telefone 3551-2470 e saiba como ajudar. Uma das formas também de ajudar a Casa da Criança é participando do Bazar da Casa da Criança, que acontece também ali na Avenida Dona Floriana, antiga delegacia, segunda e sexta-feira, do meio-dia às 4h30, e no sábado, hoje, das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. O pessoal lá da Casa da Criança também aceita Pix, hein? Participe e colabore.
Mais uma vez eu vou fazer um convite. Amanhã tem caminhada inclusiva da APAI. A caminhada inclusiva 2022. Superar barreiras para garantir a inclusão. Compareça, participe e colabore. É a largada inicial da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Amanhã, essa caminhada dá início aos preparativos e as ações nessa semana da caminhada inclusiva. A partir das 8h30 da manhã, lá na Praça da Saudade. Ajude e colabore com a doação de 1 quilo de alimento para ajudar aí a APAI de Guaxupé. 11h44, um rápido apoio cultural e já a gente volta. Nas redes sociais você curte, comente e compartilhe pelo @87FM Guaxupé. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87FM. Rádio Comunitária de Guaxupé. A Rádio Cidadã. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Se música, pense bem. Comunitária FM. 11h47. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você está na melhor, na primeira do seu rádio, comunitária 87,9 FM. Atenção você empreendedor, mais especificamente você empreendedor no ramo do comércio de alimentos ambulantes. Você ambulante que tem o seu trailer, seu carrinho aí vendendo alimentos. A prefeitura de Guaxupé, em parceria com o Senac, está oferecendo uma ótima oportunidade de especialização para vocês. É isso mesmo. O governo municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em parceria com o Senac, estão disponibilizando para toda a comunidade local um curso gratuito de capacitação para comércio de ambulantes do setor de alimentos e bebidas. O curso é gratuito e as inscrições só serão realizadas presencialmente no horário das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Como é de graça, as vagas são limitadas. E é lógico, não é qualquer empreendedor, infelizmente, que pode participar. É necessário estar regularizado junto à prefeitura, ou seja, você tem que ser um comerciante ambulante totalmente legalizado, registrado com todos os alvarás e documentação necessária para estar participando gratuitamente deste curso. As aulas acontecerão lá no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, que fica localizado na rua Coronel Joaquim Costa, número 183. As inscrições também estão sendo realizadas neste mesmo endereço. E para se inscrever, o empreendedor é necessário estar munido de RG e CPF. As inscrições vão acontecer do dia 22, a partir desta segunda-feira, até a sexta-feira, ou seja, só durante essa semana, ou até que preencham todas as vagas. Então, de segunda-feira, do dia 22 até sexta-feira, dia 26, na rua Coronel Joaquim Costa, número 183. Tá dado o recado aí, curso gratuito oferecido pela Prefeitura em parceria com o Senac para comércio de ambulantes do setor de alimento e bebidas. Então você que tem um trailer aí que vende pela cidade, você que vende bebidas e comidas e alimentos em trailers e carros, carros rápidos, você chega com um mini trailer ali ou trailers estacionados mesmo, pode lá participar dessa oportunidade de especialização pelo Senac Guaxupé. Vamos para o Giro Nacional. O Giro Nacional, vamos saber informações do Brasil e do mundo, direto da agência Rádio Web. MEIs serão incluídos em programa emergencial de crédito. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou o Bruno Moreira e estes são os destaques do momento.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai anunciar na segunda-feira a reabertura do Programa Emergencial de Acesso a Crédito. A novidade é a inclusão de MEIs e microempresas. Pequenas e médias empresas já eram contempladas. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal para indiciar o presidente Jair Bolsonaro. A medida ocorre por incitação ao crime ao associar a vacina contra a Covid ao risco de desenvolver AIDS. O corpo de Gabriel Marques Cavalheiro foi encontrado em São Gabriel, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O jovem de 18 anos estava desaparecido há uma semana após uma abordagem da Brigada Militar. Uma filha do senador de Roraima, Teumário Mota, afirma que ele a assediou no último domingo. A adolescente registrou um boletim de ocorrência contra o pai. O senador nega e afirma ser vítima de perseguição política. O carnaval no tradicional circuito Barra Ondina está mantido em Salvador, conforme anúncio da prefeitura. O trajeto corria risco de ser modificado diante de um projeto de remodelação na infraestrutura da festa na capital baiana. O meio-campista Casemiro deixou o Real Madrid da Espanha para defender o Manchester United da Inglaterra. A transação que envolve o jogador da seleção brasileira é especulada em 60 milhões de euros. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias ao longo do dia. E agora a gente vai direto para Belo Horizonte para saber informações do Fiscaliza Mais da Assembleia Legislativa de Minas. De acordo com dados da Assembleia, o déficit habitacional em Minas Gerais está crescendo por conta de falhas na política pública. Notícias da Assembleia. O desmonte da Coab Minas e a falta de políticas públicas de habitação no estado são criticados em reunião do Fiscaliza Mais. A iniciativa da Assembleia monitora a atuação do Executivo em determinadas áreas. No caso da habitação, o principal questionamento é o déficit superior a 500 mil moradias em Minas. Urbanistas e movimentos sociais afirmaram que nos últimos 4 anos, Minas reduziu os investimentos em políticas habitacionais. O resultado foi um aumento de 15% no número de famílias sem moradias. Minas tem hoje o segundo maior déficit habitacional do país. É o que denuncia o Wallace Oliveira, do Movimento de Trabalhadores por Direitos. Minas Gerais é um dos estados com maior problema de privação ao acesso à moradia adequada, né? Tem um déficit habitacional de quase 500 mil e cerca de 113 mil em habitação precária. Esses dados são referentes a 2019. Então, de lá para cá, tudo leva a crer que a situação ficou ainda pior, porque a gente teve uma pandemia, a economia não cresceu, o desemprego persiste e o preço dos aluguéis subiu. Também foi criticado o desmonte da Coab Minas, apesar do déficit habitacional. Segundo informações, o governo lançou 24 editais para leiloar imóveis da Companhia de Habitação, que podem somar mais de 96 milhões de reais. Para a diretora do movimento que luta por moradia, Edneia de Souza, a situação causa revolta. Nós somos população invisível para o Estado e o Estado pega o patrimônio que é da população, ele vai e coloca esse patrimônio que é da gente à venda. Eu fico indignada de novo. Os representantes do governo que participaram da audiência afirmaram que nos últimos 4 anos, cerca de 6 mil títulos de aquisição de imóveis foram entregues em 200 municípios. Em 2023, outros 10 mil processos devem ser finalizados. Também há previsão de que 2 mil famílias recebam até 20 mil reais para a reforma de moradias. Além disso, o governo e a Coab prestam consultorias a mais de 70 prefeituras que buscam recursos federais para políticas habitacionais. O superintendente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Henrique Carvalho, afirmou ainda que o governo deve finalizar um novo plano
Plano de Habitação no ano que vem. Iniciamos desde 2019 o apoio à construção dos planos locais de habitação de interesse social, que iniciamos nos municípios com IDH baixo do estado. São 73 municípios que já iniciaram seus planos, já concluímos, se não me engano, 45 municípios. E expandiremos nessa construção macro do plano de habitação do estado na revisão para o próximo ano, 2023. A deputada Beatriz Cerqueira, do PT, que presidiu a reunião, disse que as informações prestadas pelo governo são insuficientes para o monitoramento da política pública. A parlamentar cobrou mais esclarecimentos e afirmou que vai marcar nova reunião do Fiscaliza Mais sobre o tema. A ausência de transparência nas informações. A imprensa pede informação, vocês não passam. A Assembleia pede informação, vocês não passam. Vou dizer que essa audiência não cumpriu a finalidade. E nós vamos marcar uma nova audiência. Com as informações do governo, a gente volta e converse. Porque sem informações, nós estamos numa situação grave. A reunião não é para falar genericamente sobre a Coab ou sobre habitação. Aqui, essa audiência é uma audiência específica do Fiscaliza Mais, né? A cobertura completa da reunião está disponível no portal alng.gov.br da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior. E uma última informação direto do Giro Internacional: terroristas invadem hotel internacional na Somália. Giro Internacional. Lúcia Miesel. Paris, 20 de agosto de 2022. Estes são os destaques deste sábado. Pelo menos 12 pessoas, a maioria civis, morreram em meio a confrontos entre islamistas radicais do grupo Al-Shabaab e a polícia durante um ataque a um hotel frequentado por autoridades na capital da Somália, Mogadíscio. Os terroristas invadiram o popular Hotel Hyatt na noite de sexta-feira com 2 carros-bomba e disparos. Dezenas de civis puderam ser retirados em segurança, enquanto as forças de ordem cercaram os extremistas. As explosões e os tiros se prolongaram pela madrugada e a operação continua nesta manhã. Trata-se do maior atentado em Mogadíscio desde que o novo presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, assumiu o cargo em maio. As autoridades mexicanas prenderam nesta sexta-feira o ex-procurador-geral responsável pelas investigações sobre o desaparecimento de 43 estudantes em 2014. A prisão ocorre um dia depois de um relatório oficial revelar a participação de servidores públicos e militares no que foi considerado um crime de Estado. A prisão de mais 64 policiais e militares também foi decretada. O desaparecimento dos jovens aconteceu na noite de 26 de setembro de 2014, quando eles se dirigiam até a cidade de Iguala, no estado de Guerreiro, onde pegariam um ônibus para irem até a cidade do México para participar de protestos. O sumiço dos estudantes constitui uma das piores violações dos direitos humanos no México e gerou uma forte condenação internacional. Após uma sexta-feira de paralisação quase completa nos transportes públicos do Reino Unido, com apenas 2 linhas de metrô funcionando parcialmente em Londres, o país enfrenta mais um dia de greve de trens neste sábado. Os trabalhadores do setor de transportes exigem aumentos salariais correspondentes à inflação, que alcançou 10% em julho, a maior em 40 anos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o da França, Emmanuel Macron, concordaram nesta sexta-feira em organizar o mais rápido possível uma inspeção internacional na usina nuclear ucraniana de Zaporizhia, alvo de recentes bombardeios russos. Os 2 dirigentes tiveram uma conversa por telefone, a primeira depois de mais de 3 meses de ruptura do diálogo. Os 2 presidentes devem voltar a se falar nos próximos dias sobre o assunto, após trocas entre as equipes técnicas e antes dos desdobramentos da missão, de acordo com o Palácio do Eliseu. Continue acompanhando as notícias no nosso site rfbrasil.com. Um ótimo sábado. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Comunitária, prestação de serviços e informação.
Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Para ouvir novamente, acesse o nosso site 87fm.com.br. Curta, comente e compartilhe a Rádio Comunitária nas redes sociais. No Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube, basta pesquisar @87fm Guaxupé. Participe, colabore com a programação da Rádio Comunitária, mandando a sua mensagem, interagindo com a gente também em nosso WhatsApp. O telefone e o WhatsApp é o 3552-6038. Eu, Leandro Vidal, fico por aqui, mas volto sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã, aqui no Estúdio C, trazendo informação e os principais destaques da semana em Guaxupé, região, Brasil e o mundo. Muito obrigado a todos, tchau, tchau e até sábado que vem. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.